Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E estamos de volta para fechar a semana de Soundbite, depois da greve geral desta quinta-feira, que deu origem a uma guerra de números. Viva Ana Sá Lopes! Viva Ruben! Para uns foram 3 milhões de trabalhadores em greve, para outros, nomeadamente o Governo, foram nem 10%. Vamos ouvir o Ministro António Leitão Amaro. A esmagadora maioria dos trabalhadores do país está a trabalhar. O país está a trabalhar. Na verdade, se olharmos às adesões, esta parece mais uma greve da função pública, uma greve parcial em alguns setores da função pública. O nível de adesão no conjunto do país é inexpressivo. Nos setores privado e social, o reporte é de adesões à greve entre 0% e 10%. Ana Sá Lopes, guerras de números são comuns quando se trata de greves, de manifestações, mas com esta discrepância eu acho que nunca visto. 10% foi pouquinho, não? Eu não percebo sinceramente a estratégia do Governo para esta greve. Acho que Leitão Amaro, aquela figura de Leitão Amaro com 0 a 10, já foi caricaturada por muita gente, como muita gente lhe chamou o ministro da propaganda do Iraque. Mas, quer dizer, o que leva um governo a fazer uma coisa destas e ridicularizar-se a este ponto? Isto claramente, o pacote laboral apanhou o governo muito desprevenido, porque foi anunciado no programa do governo, mas na altura não teve grande contestação muito pública. Houve contestação aqui e ali, obviamente que os sindicatos fizeram o seu papel, mas não era uma coisa. Depois meteram-se as férias, não é? Nós sabemos que em Portugal metem-se coisas. E as mas pessoas agora, também não apesar de se percebiam o que é que meter o estava em Natal, casa. não perceberam, inicialmente. Inicialmente não perceberam o que estava em causa. Portanto, era mais ou menos a questão da amamentação e mais nada, que as pessoas não entenderam. E não perceberam que o governo não entendeu e achou que, apesar, com a pouca, ou pelo menos uma média contestação que tinha havido antes do verão, quando apresentaram o projeto, achou que tinha o país ganho. Porque, lá está, Luís Montenegro, como tem tido sorte na vida, já se começa a achar invencível, não é? Isso é uma coisa, é a velha história do poder dos fenómenos que o poder cria nos nossos cérebros, e às vezes cria uma dissociação com a realidade, que foi o que se passou com esta greve geral. Na parte do governo houve uma total dissonância com a realidade. Essa do 0 a 10 é a mais ridícula de todas, não é? Que o 0, aparentemente, depois que a greve era só da função pública, quando toda a gente sabe que há muitas empresas privadas que pararam, a menos que Portugal esteja nacionalizado, mas já não é uma coisa que se passa agora. Depois há aquela dinâmica ou o país é controlado por sindicatos, ou em 2025 os sindicatos já não servem para coisa nenhuma e, portanto, qual é que é a opção aqui a tomar? É tão ridículo, é tão a sério. O governo saiu daqui bastante humilhado politicamente, não só porque o pacote laboral desapareceu, tal como está, já não vai ser aprovado, porque entretanto André Ventura resolveu mudar de opinião porque percebeu, mais do que o governo, que o povo, ou que as pessoas em geral, os trabalhadores, não estavam com o pacote laboral. Aliás, lembras-te, tu tinhas-me perguntado no último podcast que fizemos se André Ventura, como é que era, e eu disse, ele vai mudar de opinião. Mal sabia eu que era 3 horas depois de termos gravado o podcast. Eu não fazia ideia que ia acontecer 3 horas depois. Mas de facto mudou porque viu o chão da fábrica, que é uma expressão dos sindicalistas, a ver o mood dos trabalhadores, viu como os trabalhadores estavam a encarar isto, percebeu que não era uma coisa só de sindicatos, que tinha mais a perder do que a ganhar, e então muda radicalmente de posição, já começa a perceber a greve e a entender a greve. As suas declarações sobre a greve são... Aliás, estava a ver, António José Seguro também teve uma boa declaração sobre o pacote laboral, que devia ser retirado, mas depois sobre a greve já não se quis comprometer. E o Ventura, que até tinha dito horrores da greve, consegue, apesar de tudo, dizer agora que percebe a greve. Bem, enfim, está só a colecionar cromos para as presidenciais, como se está a ver. Agora, eu acho que a conclusão disto tudo é que a força
O governo, por acaso isso foi uma coisa que António José Seguro disse, o governo tinha paz social e perdeu-a. E perdeu-a agora, perdeu com o pacote laboral. Perdeu totalmente o estado de graça. É que já tinham sido 2 estados de graça, não é? Tinha sido o estado de graça inicial, quando ganha o PS depois da demissão de António Costa. Depois houve a questão da empresa da família. Agora que vamos saber se vai haver inquérito ou não sobre a empresa da família, isto no fundo não é uma revolução, longe disso, não é? Claro, mas isto é um grande movimento contra o governo, totalmente inesperado, totalmente desnecessário. O governo não tinha nada que fazer esta mudança, não precisava desta mudança. Andou a gabar-se dos números do lado de estar bem qualificado no Economist. Que quer dizer, não foi preciso aquele código laboral. E aquilo é uma opção ideológica, e à conta de que, aliás, a iniciativa liberal também está bastante agarrada a essa opção ideológica para aprovar o Código Laboral. Agora os dois não chegam, se o Chega saiu da roda. O Código Laboral está morto, a alteração? Está morto, a alteração. Este Código Laboral está morto. Agora acho que vai ter que começar do zero tudo. E obviamente que há uma maioria direita, mas se André Ventura já leu que não é popular o Código Laboral, vai ter cuidado com o que vai deixar passar, para que não fique colado ao governo. Apesar do que se ouviu nesta quinta-feira, o governo acabou por perceber nesta sexta a mensagem da greve e chamou o GT para negociar. Há aqui um recuo. Sim, já tinha chamado antes o GT para negociar, mas sem sucesso nenhum, não é? Eu acho que isto vai tudo acabar na estaca zero. Ainda não sabemos o resultado da reunião, mas o Marcos Mendes, candidato apoiado pelo PSD e pelo governo, não é? Sempre disse que o pacote laboral só devia ser, nunca devia excluir a UGT, que a UGT devia sempre. O governo tinha que fazer um acordo com o GT. Mas é incrível, parece um governo totalmente amador. Como é que não conseguiu prever o resultado que isto ia dar? Lá está, era a autossuficiência a funcionar. Os autossuficientes que costumam corre-lhes mal depois as coisas, a dada altura, às vezes não é logo, não é? Mas e ainda ontem aquela figura inqualificável do ministro Leitão Amaro, quer dizer, 0 a 10, quer dizer, isto olha, não ler o país. É não ler o país, gozar e não conhecê-lo. No meu tempo dizia-se gozar com o pagode. Mas é um bocadinho gozar com o pagode. Um beijinho, bom fim de semana e até segunda-feira. Beijinho, Ruben, bom fim de semana, até segunda. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.